Olá, querido amigo, querido irmão, que alegria mais uma vez encontrar você através desse vídeo e poder também saudá-lo para que nesse momento juntos possamos fazer aqui mais uma reflexão poderosa na Palavra de Deus. Quero convidar você nesse momento a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e juntos então nós iremos clamar ao Senhor, rogando a Ele que venha nos conceder nesta hora, através desta mensagem, a presença do Seu Espírito Santo para a compreensão do assunto que nós veremos aqui, bem como também para a aplicação desse mesmo tema à nossa vida e ao nosso coração. Aí, onde você está, na sua casa, curva a sua fronte, feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Pai querido, obrigado pela oportunidade que temos de, através desta mensagem virtual, poder adorá-lo, poder ouvir a Tua voz e sentir também a atuação do Teu Espírito Santo em nossa vida. Que o Senhor se mova em nosso meio, que o Senhor nos impressione com a Tua mensagem e nos faça compreender os Teus planos gloriosos para a nossa vida. Fala conosco nesse instante, pois queremos Te ouvir. Em nome de Jesus fazemos esta prece. Amém. Amigos e irmãos, nos últimos dias nós temos vivenciado dias de crise, dias de grande angústia, dias de sofrimento para muitas famílias também. Afinal, quantos queridos não têm perdido os seus amados, perderam os seus familiares, pessoas que amavam, pessoas que eram próximas de seu convívio social, convívio familiar também na maioria dos casos. E quantas famílias hoje não estão lamentando também nos leitos de hospitais aqueles que estão padecendo por essa enfermidade, e não só por essa, mas por tantas outras formas de doenças e também enfermidades que há no mundo afora. Às vezes nós aqui falamos tanto sobre o coronavírus e nos esquecemos também de outros males que também têm cometido o nosso mundo. Pessoas que morrem de câncer, pessoas que morrem de outras doenças crônicas, pessoas que sofrem por outros males que a medicina até então tem se mostrado incapaz de solucionar por completo. A verdade é que o nosso mundo como um todo, seja no aspecto social, no aspecto moral, físico ou emocional, se mostra ineficiente para solucionar todas as questões problemáticas que acontecem em nosso dia a dia. Diariamente, estamos lidando com casos do aumento da violência, a criminalidade que cresce cada vez mais, o amor que está se esfriando também no coração de muitas pessoas. E diante desse cenário caótico que nós temos vivido, surgem então questões que nos levam muitas vezes a pensar que talvez não exista esperança para esta vida, não há uma esperança para este mundo, ou então não há esperança para a humanidade. E de fato, quando você vai às Escrituras, você percebe que esse cenário que nós vivemos hoje, ele já estava prescrito pela Bíblia, e não só estava prescrito pela Bíblia, como também a situação tende daqui para frente a piorar cada vez mais. Ou seja, a profecia já apontava exatamente para essa condição moral, social, política, econômica e também religiosa que temos vivido atualmente. Porém, de acordo com Jesus e suas profecias bíblicas, esse quadro ele tende a piorar à medida que nos aproximamos mais e mais do tempo do fim. Diante disso, então surge a pergunta: qual a solução para o mundo em crise? Qual a solução para doenças, para catástrofes, para todas essas tragédias que têm assolado o homem em pleno século XXI, que na verdade se perpetuam desde eras passadas? Bem, quando você vai às Escrituras, você percebe que a esperança não se encontra neste mundo, mas se encontra em um lugar que está além desta vida. Há vários textos nas Escrituras que apontam para um novo céu e uma nova terra, nos quais habitam a justiça, um novo reino onde não existe mais violência, onde não haverão mais doenças, não haverão catástrofes, tragédias, não haverá mais morte, onde a vida, a paz, a justiça e o amor reinarão e, claro, o farão por toda a eternidade. Sim, as Escrituras apontam para um mundo perfeito que não está nesse mundo físico em que nós habitamos, mas que na verdade se encontra no reino, no céu em que Deus habita nesse momento. Um dia, a Bíblia fala que Deus ele criou os céus e a terra. E quando Deus criou os céus e a terra ela era perfeita. Não é à toa que no livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 31, a Bíblia afirma que quando Deus ele olhou toda a sua criação, que ele havia formado, que ele havia feito, ele disse: muito bom.
ou seja, o selo de qualidade com o qual Deus ele marcou, ele selou a sua criação, foi esse, algo excelente, perfeito, muito bom. Não havia defeitos na sua criação. Todavia, infelizmente, com a queda do homem, com o pecado entrando em nosso planeta, essa criação perfeita originada por Deus, ela é deturpada, a tal ponto que o mundo que nós vivemos atualmente é um mundo que tem sofrido cada vez mais as terríveis consequências dessa degradação física e moral que o pecado inseriu em nosso planeta e também na humanidade. Mas a promessa é que esse mundo caótico em que estamos agora, ele vai ser revertido ao seu estado original. Ou seja, Deus prometeu em sua palavra fazer com que essa terra e esse céu que hoje nós habitamos, que hoje aqui nos cerca em nosso dia a dia, voltassem exatamente à perfeição com a qual fora criado lá atrás, na semana da criação, como relatado no livro de Gênesis. E sobre esse assunto, ou sobre essa promessa, você lê com mais detalhes no livro do Apocalipse, capítulo 21. Você pode, se quiser, acompanhar comigo aí na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. Interessante é que o Apocalipse é um livro que vem trazendo passo a passo os eventos do fim. Depois, então, que o apóstolo João, nessa sua visão dessa crise final que virá sobre a terra, depois dele descrever passo a passo a forma com a qual os eventos do fim irão se desenrolar ao longo da história, desde os seus dias até o dia final exato em que Jesus iria voltar, então João chega ao ponto culminante, ao ponto ápice de toda a sua teologia aqui no Apocalipse, mostrando que existe uma esperança para esse mundo que está se afundando cada vez mais em crise. E qual é a esperança? A esperança, segundo ele, no verso 1 é essa: vi novo céu e nova terra. Por que João está dizendo que ele viu um novo céu e uma nova terra? Ele mesmo responde dizendo o seguinte: porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, ou seja, a terra que hoje nós vivemos, o planeta que hoje nós conhecemos, esse mundo com todas as suas peculiaridades do pecado, tudo isto um dia irá passar. João termina o Apocalipse mostrando que, na verdade, o fim da humanidade será um grande recomeço. Não é curioso que o livro que fala sobre o fim, ele termina falando sobre um recomeço? Sabe o que é mais curioso? A Bíblia começa com um paraíso e a Bíblia termina também com a descrição de um paraíso. A Bíblia, em Gênesis 1, ela começa apresentando a criação do Jardim do Éden, a criação do paraíso perfeito dos céus e da terra, e ela termina em Apocalipse 21 e 22, descrevendo a recriação do paraíso, ou então a restauração de toda a perfeição original com a qual a terra fora criada. Em Gênesis 3, você vê o mundo sendo arruinado pelo pecado. Em Apocalipse 20, você vê o mundo sendo liberto do pecado com a destruição eterna de Satanás, os seus anjos e também do pecado e dos pecadores. Deus mostra em Apocalipse que o seu plano glorioso é voltar para aquele estado perfeito original que nós encontramos em Gênesis. Entre Gênesis 1 e Apocalipse 22, toda uma história de mais de longos séculos vem acontecendo e se desenrolando a tal ponto que o pecado ele atinge o seu ponto alto de catástrofes, de destruição, imoralidade, depravação moral, corrupção religiosa, mas tudo isso vai ser revertido a um estado perfeito. Nós voltaremos exatamente a ser como tudo era no começo, antes que houvesse o pecado. E é por isso então que João disse: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque esta terra ela irá passar. Este mundo como nós o conhecemos, com toda a sua característica do pecado, isso tudo vai passar. Amigo, eu não sei quais são as suas dores, eu não sei quais são os seus temores dessa vida, eu não sei quais são os seus anseios, quais são os seus sofrimentos em relação a esse planeta, mas uma coisa é certa, a promessa que a Bíblia faz a você nesse momento é: todas essas coisas irão passar. Todas essas coisas terão seu ponto final na história. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa convicção. E é justamente isso que deve então mover nossa vida no sentido de avançarmos rumo aos propósitos gloriosos que Deus tem para nós, que é conduzir-nos rumo à eternidade. Na sequência aqui da leitura, no verso de número 2, o apóstolo João diz:
Eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Esse novo céu e essa nova terra, esse novo reino que Deus irá estabelecer nesse mundo, ele tem uma capital. Tem uma cidade que é a sua cidade principal. É onde vai ser justamente estabelecido no verso 3 o trono de Deus. É onde Deus ele vai residir ali e fazer daquele local o seu trono, o local da sua habitação conosco nesse novo reino, nesse novo céu e nessa nova terra. E que cidade é essa? João chama de a Nova Jerusalém. Por que a Nova Jerusalém? Porque, ora, foi em Jerusalém que Deus ele fez um grande pacto com os grandes homens do passado. Foi ali, naquela cidade, que Deus fez uma aliança com Davi. Foi ali que Deus disse a Davi que o trono para sempre pertenceria à sua família e seria naquele local. Foi ali que nasceu o Messias. Foi dali que veio a linhagem do Messias e dali veio também o próprio Messias, na verdade. Portanto, ali em Jerusalém estava o símbolo da aliança, do compromisso de Deus com os homens do passado, especialmente da aliança do Messias com o seu povo. Foi de Jerusalém para o mundo que surgiu o cristianismo, trazendo esperança e libertação para aquele povo que vivia em trevas antes que o Messias viesse. E agora então, concretizando as promessas feitas desde lá atrás para Abraão, Isaque e Jacó, depois os demais patriarcas e também os reis como Davi, os profetas, e chegando ao Messias e também aos nossos dias, Deus agora está cumprindo o seu pacto, cumprindo a sua promessa, fazendo a Nova Jerusalém a capital do reino que ele vai estabelecer. Na sequência, no verso 13, ele diz: então ouvi uma grande voz vinda do céu dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Amigo querido, sabe qual vai ser a maior maravilha do céu? Sabe qual será a maior bênção da eternidade? Não serão as ruas de ouro, não serão os rios de águas cristalinas, não serão os frutos maravilhosos e saborosos que haverão dentre as árvores maravilhosas do céu, não será uma vida perfeita entre animais mansos e domesticados, não será uma vida para sempre na companhia de pessoas que nós amamos e também estarão conosco naquele dia. Mas a maior glória da eternidade será a habitação de Deus presencialmente, ao vivo e a cores com o seu povo. Deus aqui diz, João diz aqui, o próprio Deus estará com eles, ele habitará no meio deles. Sabe o que é mais curioso? É que desde o princípio Deus ele tem um interesse intenso em habitar com os seres humanos. Para isso ele criou o jardim do Éden e nele pôs Adão e Eva para que ali habitassem. É curioso porque Deus constantemente estava no jardim com Adão e Eva. Depois do pecado, o homem foi separado de Deus, mas Deus continuou buscando tabernacular com o seu povo, estar no meio do seu povo, congregar no meio do seu povo. Foi por isso que ele disse a Moisés para que construísse um santuário, para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Perceba que na Bíblia você vai encontrar diversas ocasiões em que Deus manifestou um desejo intenso de habitar com o seu povo. Por qual razão? Porque o interesse de Deus sempre foi estar conosco. Não é à toa que Jesus, antes de partir para o céu, ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele mesmo já havia dito de que forma ele faria isso. Quando ele fosse para o Pai, ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, mediante o qual a sua presença para sempre estaria ali junto de seus discípulos e de todos os seus seguidores ao longo da história. Quer dizer, hoje, a habitação e a presença do Espírito Santo conosco aqui nesse mundo nos dá a garantia de que Deus realmente está presente em todas as ocasiões de nossa vida. Porém, haverá um momento da história em que essa presença não será preciso mais ser intermediada por uma outra pessoa, por uma outra pessoa da divindade, porque o próprio Deus, e isso inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o próprio Deus estará
conosco, habitando na nova cidade, no novo céu e na nova terra. Que alegria poder ver Deus face a face, habitar com Ele, tabernacular com Ele para sempre e adorá-lo na beleza da sua santidade pessoalmente, olhando face a face ao Senhor. No verso número 4, João traz aqui um alento para aqueles que vivem hoje em angústia, em perplexidade, dizendo: e Deus mesmo lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Está sofrendo hoje? Está sofrendo porque alguém que você ama está morrendo por uma doença incurável, uma doença sem solução? Está sofrendo porque no meio dessa crise toda você perdeu o seu emprego e isso está afetando a sua família, a sua casa, o seu sustento mensal? Está sofrendo porque o seu casamento tem sido uma tragédia? Tem sofrido porque você, pai, e os seus filhos estão longe dos caminhos do Senhor? Está sofrendo, jovem, porque os seus pais estão se separando? Porque os seus sonhos não estão se concretizando? Está sofrendo porque há uma doença consumindo a sua carne, consumindo o seu corpo? Sofrendo porque as suas emoções estão extrapolando a tal ponto que você é incapaz de lidar com elas, tem vontade de morrer todos os dias? Está sofrendo porque algo de bom não aconteceu? Está sofrendo porque o mal tem acontecido? Está sofrendo porque foi injustiçado? Está chorando agora porque as coisas não têm acontecido de forma correta e boa em sua vida? Fica tranquilo. Deus um dia vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Toda lágrima. Ei, você, querido amigo, querida amiga, pai, mãe, filho, jovem, adolescente, idoso, seja quais forem as suas dores, Deus um dia vai dissipá-las. Deus vai eliminá-las desse mundo. Não haverá mais morte, diz o texto bíblico, não haverá mais pranto, não haverá luto nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Antes de gravar esse vídeo aqui para vocês, recebi uma ligação de um irmão nosso da igreja relatando o falecimento de sua esposa. Que triste! Como é triste para nós nesse mundo perdermos pessoas que nós amamos, mas como é doce olhar para as Escrituras e perceber que existe um lugar em que a morte não entra, em que não haverá mais saudade, não haverá mais adeus, não haverá mais separação, não haverá mais luto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas serão passadas. E a maior esperança, o maior conforto é este: Deus vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima. Sejam quais fores, toda lágrima será removida pelas mãos do Senhor. No verso 5 ele diz então: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Amigo, novas todas as coisas, diz o texto, faço novas todas as coisas, é a promessa de Jesus. Não é só um novo céu, uma nova terra, é uma nova Jerusalém também, mas é também uma nova vida, é um novo começo, uma nova perspectiva, uma nova esperança, uma nova alegria que nunca experimentamos antes em nossa vida. Todas as coisas serão novas, porque as coisas antigas serão passadas. Que maravilhoso, quão doce é poder sonhar com essa novidade que Deus então reserva e promete a todos nós. Depois adiante, aqui no verso número 6, Jesus disse a João: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E no 7 ele diz o seguinte: o vencedor herdará todas estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Já imaginou que maravilhoso vai ser esse momento de encontro com Cristo? Já imaginou que maravilhoso será poder então agora usufruir dessa eternidade que Deus promete a você? Mas note que é uma condição para o céu. E qual é a condição? O texto deixa bem claro no verso 7. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de entrar pelas portas na cidade. O vencedor dará todas estas coisas.
Quem é o vencedor, segundo João, aqui nesse texto? Então, quem é vencedor para Jesus? Olhe, no verso 6, ele disse que aquele que quisesse e que tivesse sede, ele daria de graça da fonte da água da vida. Ou seja, os vencedores, primeiramente, são aqueles que beberam da fonte da água da vida. Agora, se você voltar aqui comigo, por exemplo, a Apocalipse 7, no verso 14, olha só o que é que o próprio João também diz, né, sobre aqueles que são os vencedores. Em Apocalipse 7, no verso de número 14, ele diz o seguinte, que a parte final desse verso diz assim: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Quem são os vencedores aqui nesse texto? Os vencedores são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Foram perseguidos, foram atribulados, sofreram privações nesse mundo, sofreram perseguições, foram aqui, por vezes, acusados injustamente, foram escorraçados nesta vida, mas eles venceram. Eles triunfaram, eles perseveraram até o fim, eles guardaram a fé, eles retiveram consigo a sua coroa. Nada, nem mesmo toda a hoste satânica foi capaz de parar a sua fé, de abalar a sua esperança no retorno do Senhor Jesus. E é por essa razão que diz o texto, eles são vencedores, porque eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E essa expressão é uma referência à salvação operada, à expiação operada por Cristo a partir da cruz do Calvário. E lavar o sangue e lavar as vestes no sangue do Cordeiro significa ter uma justiça que foi lavada, purificada no único meio pelo qual é possível então obtermos salvação, o sangue de Cristo. E ser lavado no sangue do Cordeiro significa então passar pela experiência da purificação de todos os nossos pecados, que acontece mediante a experiência batismal. Aqueles então que são vencedores são todos aqueles que entregaram-se a Cristo e selaram com Ele um compromisso eterno, principalmente mediante também o batismo. Então, o vencedor é todo aquele que se apoia nos méritos de Cristo para a sua salvação. Ele reconhece que em si mesmo não há meios para vencer, mas ele sabe que confiando em Cristo, ele pode ser mais do que um vencedor. São estes aqui em Apocalipse 21, verso 7, que herdarão todas essas coisas. Adiante aqui depois, no verso de número 9, se você ler aqui em Apocalipse 21, do verso 9 até ali depois o verso 27, você encontra uma descrição detalhada e assim bem minuciosa que João apresenta de como é a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, as suas medidas, os seus portões enormes, os muros, as pedras que enfeitam os seus muros, preciosas por sinal, toda a beleza com a qual a cidade está ornamentada, as ruas e pavimentos de ouro, o rio da água da vida que passa pelo meio daquela cidade, a árvore da vida que frutifica frutos deliciosos que servem para a cura das nações. Enfim, é uma referência perfeita, clara, ao paraíso que será a Nova Jerusalém. E sabe que, na verdade, de acordo com o texto bíblico, bem possivelmente esse paraíso ainda será superior ao que fora o Jardim do Éden em seu estado original. Já imaginou? Deus tem para nós coisas incríveis e maravilhosas que nem mesmo Adão, antes do pecado, poderia usufruir. Pôde usufruir, na verdade. Porque Deus ele tem algo especial para oferecer a todos aqueles que vencerem através do sangue do Cordeiro. Amigos, Apocalipse 22 na sequência, então completa as palavras do capítulo 21, apresentando toda a certeza, a convicção, a veracidade que há por trás das palavras que João relatou anteriormente. Aqui no verso número 6 ele diz o seguinte: disse-me ainda, as palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, o Deus dos Espíritos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Você vê? Deus enviou o seu anjo para revelar a João, o profeta, aqui na ilha de Patmos, as coisas que em breve deverão acontecer.
E olha só a promessa do verso 7, que diz aí o texto: eis que venho sem demora, e bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Depois, adiante no verso 8, ele dá aqui as orientações finais, mas aqui no verso 14 ele diz além: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Mais uma vez você vê um apelo para que lavemos as vestes, na onde? No sangue do Cordeiro, para que tenhamos o acesso à cidade pelos seus portais. Amigos, não existe outro meio de irmos para o céu se não for mediante os méritos do Senhor Jesus. Não há méritos em nós. Não existe nada que nos habilite para o céu ou para a salvação. A nossa única esperança, a nossa única garantia, a nossa única salvaguarda se encontra justamente em quem? Na pessoa de Cristo, nos seus méritos, naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Olhe para a cruz de Cristo. Confie em Deus. Apegue-se a Ele. Entregue-se a Ele, arrependa-se dos seus pecados, confesse a Ele nesse instante as suas culpas, lave a sua vida, as suas vestes imundas da sua injustiça no sangue do Cordeiro e permita-se ser por Ele revestido de sua perfeita e plena justiça, para que você tenha o direito também de entrar na cidade pelas portas. As palavras que ouviste nesse texto, querido, diz o apóstolo João, elas são fiéis e verdadeiras, e felizes são aqueles que guardam as palavras da profecia. Por qual razão? Porque o tempo está muito próximo de se cumprir, diz aqui o verso de número 7. Portanto, João então encerra Apocalipse 22, no verso 20, dizendo: aquele que dá testemunho de todas estas coisas diz: certamente venho sem demora. E ele completa dizendo: amém, vem Senhor Jesus. A promessa final de Jesus é: eu venho sem demora. Sabe qual é a resposta de Jesus para todos os anseios, questionamentos que eu fiz no início desse sermão? A resposta é: eu venho sem demora. Pode parecer que demora, mas não. A promessa dele é: eu venho sem demora. Como no abrir e fechar de olhos, logo olharemos para o céu e veremos o Senhor vindo nas nuvens para nos buscar e nos conduzir por toda a eternidade. Eu venho sem demora é a promessa. Eu venho sem demora, diz o apóstolo João. Eu venho sem demora, essa é a doce esperança, essa é a maior certeza, essa é a maior de todas as esperanças que nós temos na Bíblia. Não é à toa que diz Paulo que esta é a bendita esperança. Jesus irá voltar, querido amigo. A resposta para o mundo em crise, o mundo em pandemia, o mundo em dor, o mundo em sofrimento, o mundo em tragédia, a resposta para o mundo que vivemos é: Jesus irá voltar. Amigo, você que está longe do Senhor, por favor, volte para Cristo. Amigo, que você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, não perca mais seu tempo, volte para Cristo. Amigo, você que ainda não fez sua escolha por Jesus, nesse momento clame a Ele e entregue-se a Cristo Jesus, porque Jesus um dia vai voltar. E somente aqueles então que confiam em seus méritos e que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro é que serão redimidos por toda a eternidade. Olhe para Cristo, entregue-se a Cristo, volte-se para Cristo, se lance aos pés de Cristo, clame pelo perdão que somente Cristo pode oferecer a você. Deixe o sangue do Cordeiro remover da sua vida toda imperfeição, toda iniquidade, todo o pecado que pode residir em você. Não deixe passar essa chance que Deus hoje lhe dá de se preparar para o retorno do Senhor Jesus. Há uma canção antiga em nossa igreja que diz: breve Jesus voltará. Durante anos e décadas da nossa história adventista, nós temos cantado essa música dizendo: breve Jesus voltará. Sabe por que cantamos isso? Porque não é apenas um hino, isto é uma esperança bendita, esta é a maior das verdades, este é o cerne de nossa mensagem como povo adventista. Breve Jesus voltará.
Deus convida a mim e a você hoje a anunciarmos ao mundo que breve Jesus irá voltar. Mas muito mais do que isso, nos prepararmos também para a breve volta do Senhor Jesus. Eu pergunto, você deseja viver o novo céu e a nova terra? Você deseja habitar nesse reino maravilhoso, esse paraíso que Deus promete aos seus filhos em sua palavra? Você deseja usufruir de todas as maravilhas que Deus ele reservou para o seu povo, como se encontram nas Escrituras? Você deseja viver para sempre nesse novo céu e nessa nova terra, nos quais habitam a justiça? Se esse é o seu desejo, coloque-se nas mãos de Cristo nesse momento e enquanto oramos, fale com Deus e peça a Ele para que nesta hora Ele o lave, o purifique no sangue do Cordeiro e então Ele cele a sua vida para a salvação eterna. Ore comigo nesse instante, Pai querido. Nos rendemos nas tuas mãos, suplicando o teu perdão e graça e pedindo também a remoção, a expiação de todos os nossos pecados. Por favor, lava-nos e torna-nos, Senhor, mais alvos do que a neve. Prepara-nos para esse grande dia, para esse grande evento. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e vivamos com a certeza do breve retorno do Senhor Jesus.